Aí. Começou? Olá, povo abençoado de Três Pontas, cidade linda. Começando agora mais um programa Conversa à Luz da Bíblia. E hoje com uma presença muito nobre, uma honra receber o nosso apóstolo, meu querido pai espiritual, apóstolo Géser Cardoso, que tem me ajudado muito na caminhada, em nome de Jesus, e hoje está conosco aqui, nos honrando com a sua presença aqui no Três Pontas Estúdio Live. E logo nós vamos, daqui a pouco, já dar a palavra para o nosso apóstolo, para que ele venha trazer um assunto que vai tocar a sua vida hoje. A volta do Senhor Jesus. Como nos preparar? Nós vamos falar sobre esse assunto que tem sido pauta, que tem sido movimentado as redes sociais, em todos os lugares do mundo, com a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer pergunta para o nosso querido apóstolo, que é uma bênção de Deus. Daqui a pouco eu vou dar uma oportunidade para o apóstolo já se apresentar para quem não o conhece, mas para mim é uma honra imensa. A cidade de Três Pontas também está na expectativa de ter esse homem de Deus aqui conosco, em nome de Jesus. E eu quero começar, como eu sempre começo aqui, fazendo uma oração. Em seguida nós vamos dar início em nome de Jesus. Amém? Então você que está aí, meu querido, enquanto nós estaremos orando, manda os links, conversa, manda os links para os seus contatos, esteja conosco, participe bastante, dando o seu like, comentando, desfrutando desse momento único que é ter um dos homens de Deus que eu admiro desde o início da minha conversão, o apóstolo Géser Cardoso, aqui presidente da Rede AA, homem de Deus em nome de Jesus, referência para muitos ministérios aqui no Brasil e no exterior. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Coloca o fundo musical. Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Nós te damos graças, Pai, por essa oportunidade. Eu quero orar agora, meu Pai, colocar essa live na tua presença. O Senhor sabe o quanto eu esperei por esse momento. Quer falar com um dos homens que influenciaram muito meu ministério. Meu Pai querido espiritual, que tem me coberto, que tem me apresentado diante de Deus. Pai querido, obrigado pela vida do apóstolo Géser Cardoso, da sua esposa, de toda a missão Shekinah e de toda a rede AA, a qual nós estamos nos ingressando. Quero agradecer, meu Pai, no nome de Jesus, pela vida do Johnny e pela vida de todos que estarão entrando nessa live e para receber a tua direção, a tua orientação. Eu sei, Pai, que o Senhor tem agido com poder nessas lives. Eu sei, Pai, que grandes são as obras que o Senhor tem liberado na vida das pessoas. Que não seja diferente hoje, que seja algo extraordinário da tua parte, que os corações estejam receptivos, que a bênção de Deus esteja já liberada, que os anjos do Senhor já estejam apostos para trabalhar conforme a sua vontade, a favor dos seus servos. Quero te agradecer, Pai, por essa live, por esse dia, pela presença de Deus no nosso meio, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Sejam bem-vindos. Amém, glória a Deus. Três Pontas. Abaixa o fundo musical, senão não vou ver o apóstolo. Pode abaixar. Sejam bem-vindos vocês de Três Pontas, Brasil e mundo. Eu quero apresentar o nosso querido apóstolo Géser Cardoso, nosso amado pai espiritual aí, em nome de Jesus, que nos deu a honra de estar conosco hoje na live, com o tema a volta do Senhor Jesus. Como me preparar? Como me preparar? Amém? Seja bem-vindo, apóstolo Géser Cardoso. Que honra ter o Senhor conosco. Mover a paz, meu irmão. Muito feliz. A paz, meu irmão. Glória a Deus. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Para mim é honra poder falar as coisas que são de Deus. É um privilégio, é uma honra, um peso, mas a gente vai estar aqui debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Obrigado, pastor Dorival, e essa cidade aí que eu vou conhecer um dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Será uma honra, viu, ter o Senhor conosco aqui. Já tem orado a Deus, tem apresentado a Deus já a tua vinda aqui, a vinda da tua equipe, apóstolo, porque nós estamos aqui pregando o Evangelho e nós acreditamos que a sua autoridade
estar debaixo da sua autoridade para nós tem sido uma bênção para nós, para o nosso ministério. Nós podemos sentir isso aqui. Amém. Glória a Deus. Que assim seja, para que a vontade do Senhor seja única, exclusiva, a vontade dele. Que ela é boa, perfeita, agradável, e vamos tentar fazer sempre a vontade dele. Mas Amém. Quer começar com alguma pergunta específica? Sim, eu quero colocar um assunto, apóstolo. Muito se tem falado da volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos acontecimentos na África, pessoas dizendo que o Senhor Jesus Cristo vai chegar tal dia, marcando data. Tem pessoas que estão falando alguns estão aqui prevendo já o caos, estocando comida, fazendo várias coisas. O que o Senhor, na sua concepção, o que o Senhor vê? Gostaria, primeira pergunta, que garante que o Senhor Jesus está às portas para voltar em nome de Jesus? Amém. É uma realidade bíblica e uma profecia que vai se cumprir, independente das pessoas crerem ou não. Há profecias que são particulares, e essas profecias particulares podem acontecer segundo nós nos dispusermos a realizar a nossa parte. Só para dar um exemplo, aqueles que estão assistindo, se você recebe uma palavra profética, que você vai ser um missionário na África, tá bom, a promessa já foi feita, mas eu tenho que tirar passaporte, eu tenho que saber para onde eu vou, então eu tenho a minha parte. Mas quando falamos da volta de Jesus para a Terra, em primeiro lugar, diferenciando hoje o que é o arrebatamento e o que é a segunda vinda de Cristo. São dois momentos diferentes. Mas quando nós falamos disso, nós temos convicção plena que se todas as outras promessas a respeito da volta dele já quase se cumpriram todas, as que faltam vão se cumprir. E essa independe de eu crer, independe das pessoas crerem, independe do que se fala, independe das correntes. Essa profecia vai acontecer, Jesus vai voltar porque ele prometeu. Não é um profeta que prometeu, ele mesmo disse aos seus discípulos, da maneira que vocês viram eu subir, vocês vão vir eu descer da mesma maneira, quando ele foi para os céus depois do Pentecostes. Então, a única coisa que me preocupa, e isso tenho falado em muitos lugares, é que verdadeiramente há sinais claros, muito claros, que nós estamos caminhando para o tempo do fim. Eu não preciso ficar estudando as tecnologias da internet, a inteligência artificial, o 5G, os sinais, quem vai ser, quem não vai ser. A Bíblia é muito clara, ela já deixou todos os sinais estabelecidos. Então, se nós seguirmos a palavra de Deus, que é o que interessa para nós, as outras coisas não interessam. Mas tem muito pastor, não só pastor, mas tem muita gente falando sobre isso na internet. Esse é um grande risco, porque aquilo que você falou no início, pessoas desavisadas, pessoas que não conhecem a palavra, pessoas que não se aprofundam na palavra, eles acabam crendo nessas pessoas e entra um caos, e entra medo, entra desespero, e começam a tomar decisões que não têm nada a ver. Não sei se você lembra, mas quando chegamos no ano 2000, que foi a virada daquele século, muita gente também falou a mesma coisa. Foi a época que tinha muita gente falando que era o fim do tempo, e teve gente que vendeu casa, vendeu terreno, e Jesus não voltou, porque ninguém sabe, está escrito na palavra, isso não adianta pessoas aqui que tentarem fazer alguma coisa, está escrito na palavra. Jesus Cristo vai voltar, mas ninguém sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Então, isso foi reservado para Deus o Pai. Logicamente, Jesus falou uma coisa muito importante para os judeus. Ele disse: vocês sabem conhecer os tempos. Se no final da tarde o tempo está de uma maneira, de uma determinada cor, vocês sabem que no dia seguinte vai ter uma tempestade. Se o tempo termina de outra cor, vai acontecer isso. Você sabe distinguir os tempos. Então, distingua os sinais. Nunca foi proibido analisar os sinais. E cada sinal que acontece, você vai na palavra de Deus e você vai vendo que vai estreitando o tempo. Mas, uma palavra do apóstolo Pedro, que para mim é muito importante. Ele diz assim: para muitos estão dizendo que Jesus está demorando para voltar, mas nós não podemos esquecer que ele é longânimo.
Ele quer que muitos sejam salvos. Por exemplo, tem muita gente falando, volta logo Jesus, Maranata, Maranata. Mas eu pergunto para essa pessoa, se Jesus voltar amanhã, a tua família toda está salva? Os teus amigos estarão salvos? Seus amigos irão para o céu ou para o inferno? Então, essa questão, essa busca de egoísmo, que Jesus volte, porque eu quero sair daqui. Não, isso não vai acontecer. Jesus vai voltar na hora certa, no tempo certo, quando os sinais todos se cumprirem, e a maioria já se cumpriu. A segunda coisa importante, pastor Dorival, é que Jesus não vem buscar uma igreja derrotada, como está hoje. Jesus não vem buscar uma igreja cheia de escândalos. Jesus não vem buscar uma igreja que está dando aversão até os ímpios de falarem contra a igreja. Jesus vem buscar uma igreja vitoriosa, uma igreja que, quando sair da terra, vai fazer diferença. As pessoas vão sentir a diferença. Hoje, do jeito que está, os escândalos não vão sentir muita diferença. Mas, graças a Deus, há um remanescente fiel. E esse remanescente fiel é o que vai trazer o avivamento, porque teremos que ter primeiro um avivamento, teremos que ter arrependimento, avivamento, e depois, sim, a igreja vitoriosa que vai fazer falta no mundo. Então, logicamente, os tempos são diferentes hoje. Depois que toda essa tecnologia começou a chegar e Deus permite que isso aconteça, o livro de Daniel fala que nos últimos dias o saber se multiplicaria. E está claro, o que muda, antigamente levava 100 anos para ter uma mudança, depois passou para 10 anos, hoje a mudança é de 1 ano, e alguns meses já muda tudo. Então, é impossível dizer que não está acontecendo a volta de Jesus próxima. Sim, está próxima, mas ninguém sabe o dia nem a hora, apenas acompanha os sinais, e nós olhamos para Israel, que é o ponteiro do relógio de Deus. Isso. Maravilhoso, apóstolo. E uma coisa que o senhor falou aí, que marcando data no ano 2000, eu lembro, ano 2000, tinha me converti logo no final de 2001, eu me converti. E eu lembro que em 2012 também, por causa de um filme que teve naquela época, falando lá, coisa que não tinha nada a ver com a Bíblia, se tornou uma coisa a nível mundial, que Jesus iria arrebatar a igreja, igual o senhor falou, que são dois fatos distintos, queria arrebatar a igreja no ano de 2012. O senhor lembra disso, apóstolo? Sim, lógico, tem até os filmes. Eu cheguei até a ganhar o filme, tem ele guardadinho aqui, um dos filmes. Saíram diversos filmes sobre 2012, mas saiu um que é melhorzinho. Eu tenho ele guardado comigo aqui como relíquia daqueles filmes da época de 2012. Com certeza, sempre vai haver isso. Por que sempre vai haver um mover desse tipo? Porque Satanás quer desviar a atenção do povo. Porque quando você fica preocupado com essas coisas, querendo saber, o tempo vai passando e aquilo que Deus queria que você fizesse, você não faz. Por exemplo, o seminário de escatologia que nós fazemos, o seminário que leva alguns dias, e eu não entro nessas questões externas. Por exemplo, vamos estudar o 5G. Não vamos estudar 5G. Vamos estudar a inteligência artificial. Não vamos estudar. Eu vou estudar a palavra, as profecias que estão na Bíblia. E aí, quando você termina o seminário, qual é a conclusão que nós chegamos? Jesus está às portas. Amém. Não temos a data, mas sabemos que os sinais estão acontecendo. Mas qual é o motivo do seminário? É alertar o povo, lógico, mas principalmente para as pessoas tomarem posição. Elas têm que tomar uma posição. E a segunda coisa importante é o evangelismo profético, que tem que ser feito com muito mais urgência. A urgência está chegando. Quando Deus permite que esses sinais todos estejam aparecendo, foi para que a igreja se movimente, para que a igreja saia das suas 4 paredes, vá para as ruas, vá para os locais. Vamos evangelizar. Há muitas pessoas que ainda não estão salvas. E Deus está permitindo dar os sinais para dizer, olha, presta atenção, está chegando, a urgência, não perca tempo, não se arrependa depois por não ter feito aquilo que deveria ser feito, ok? Amém. Apóstolo, uma coisa que me chama a atenção, que eu também, eu acompanho o senhor há muito tempo, nós estreitamos
a nossa convivência, graças a Deus, está sendo bênção. Hoje nós estamos caminhando juntos e vamos continuar em nome de Jesus. Para mim é uma honra enorme estar debaixo da sua paternidade. E eu tenho visto que muitas pessoas, elas ficam procurando essas questões pequenas, né, que são assim, por exemplo, elas ficam em debates na internet. Aqui na igreja, eu sempre falo, olha, pessoal, filtra o que vocês vão ouvir, porque é muita gente falando, né? É muita gente dando todo tipo de opinião, muitas delas que vão, ao invés de colaborar, vão trazer confusão. Muitas seitas estão tendo voz, né? Pessoas despreparadas. E uma das coisas que eu vejo no meio da igreja é assim, igual o senhor falou, por exemplo, aí, o 5G, essas questões que nós vamos ter que ver, porque aí eles começam a olhar, querendo descobrir o anticristo. É o Trump, não, é o Macron, não, é o secretário do Trump. O que o senhor acha disso? A Bíblia diz claramente quem é o anticristo. Eu não preciso ficar apostando em pessoas. A Bíblia é clara que o anticristo virá daquilo que no passado chamava-se Império Romano. E quando a gente pega o Império Romano da época e coloca sobre o mapa de hoje, nós descobrimos que faz parte da Europa, sistema europeu. Então, não vai ser uma pessoa que vem do Brasil, dos Estados Unidos ou da África, vai ser alguém que venha do mercado comum europeu, porque está na Bíblia isso, a gente não pode sair fora da palavra. E essa é a grande realidade. Então, tem que parar com esse negócio, porque há muitos anos já se falou de tanta gente. Teve uma época que era a Ellen Goodwhite, que era aquela que começou o adventismo, ela era o anticristo. Chegaram até a falar, olha que absurdo que o Lula... Dá para a gente rir, né? Que o Lula era o anticristo, meu Deus do céu. Né? Onde já se viu uma coisa dessa? Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, esses sinais da paz aí, isso aí sim é um sinal claríssimo, é um dos últimos sinais que essa paz que é mundial, mas não está mundial. Veja, uma coisa eu fiz paz no Oriente Médio, é uma coisa, mas eu estou aqui na América do Sul em conflito com diversos países que estão em guerra ainda, assim como outros países que estão no Oriente Médio, não, na Ásia. Então, quando se fala da paz mundial, é paz mundial, não é paz numa região. Então, tem muita gente que está pegando esse paz agora e dizendo, olha aí, então é o tempo da paz. Não, não é o tempo da paz. É o tempo da paz naquela região, mas não é geral ainda. Para mim, são dois motivos principais para a gente saber que a volta de Cristo está perto. Depois eu queria ter um tempo para falar sobre arrebatamento e volta de Cristo, que é diferente. Né? Dois sinais que o apóstolo Paulo, que é o apóstolo mais especialista no assunto, que é o que mais fala do assunto, ele fala em Tessalonicenses, ele fala em Coríntios, ele fala em diversas cartas que ele escreveu. Por quê? Porque todos os apóstolos foi o único que foi arrebatado até o terceiro céu. Ele diz isso mesmo. Eu fui arrebatado até o terceiro céu e tem coisas que eu não consigo explicar, em outras palavras. Ele não consegue falar. Coisas que nunca subiram no coração do homem, nunca os ouvidos, nunca nos olhos. Então, ele sabe o que viu lá em cima. E ele diz duas coisas importantes. A primeira, será retirado aquele que mantém a distância, o anticristo. Quem é que está segurando o anticristo? A igreja e o Espírito Santo. Então, o anticristo não vai aparecer enquanto a igreja estiver aqui na Terra. Podemos até saber de um governador mundial, que pode ser qualquer um dos que estão aí, mas o anticristo é aquele que vai se declarar depois do arrebatamento. É o que eu creio. É o que eu creio. Segunda coisa, a apostasia, que Paulo fala. Mas a apostasia já está na igreja desde a época dele. E tem aparecido cada vez mais muita apostasia. O que é apostasia? A palavra vem de apostatar a fé. Ou seja, são pessoas que creram em Jesus e que apostatam a fé. Você não quer mais ser crente. A gente vê hoje testemunho de pessoas que saíram do evangelho e foram se converter em outras religiões orientais, assim por diante. Eu não vou mencionar aqui, mantendo a legalidade das conversas.
Então, o que nós estamos vendo? Pastores que eram excelentes pastores, falando já em heresias, falando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, nós estamos no tempo da apostasia. Então, só falta o último sinal que eu entendo. Agora é o Géser que está falando, né? O sinal mais, queria ser o último, é a construção do templo. Porque enquanto não tiver o templo em Jerusalém, não tem onde o anticristo sentar para dizer que ele é Deus. Enquanto não tiver o templo, não tem todas as cerimônias que tem que voltar do antigo judaísmo. Então, para mim, a construção do templo é o último sinal. Enquanto não acontecer, podem falar o que quiser, podem os pastores pregar o que quiser, mas o último sinal é a construção do templo em Jerusalém. Exato, que lá que ele vai se assentar, né, e declarar, né, apóstolo. Isso. Ele vai dizer, né? Ele vai dizer que ele é Deus e quem não servi-lo, vai ser nessa época, quem não adorá-lo, é que não terá a marca da besta. Veja outra coisa interessante, como as pessoas perdem a evolução, né? Quando se falava da marca da besta, o que é a marca da besta? Isso é uma coisa antiga. Eu estudo esse assunto aí, se você quer saber, mais de 50 anos que eu estudo esse assunto. Então, teve a época que saiu o código de barra nos produtos. Meu Deus do céu, o que falaram de que isso era a marca da besta, como já extrapolaram. Passou. Depois, não, agora vai ser um grampinho pequenininho, uma cápsulazinha que vai prender na mão direita e assim por diante. Passou. Agora já estão falando na íris, as pessoas se identificar pelos olhos. Isso é uma marca que está identificada. E tantas outras coisas que estão aparecendo, a tecnologia vai chegar no nível que nós não sabemos ainda, tão rápida, que a marca da besta ainda vai aparecer, mas não é nenhuma dessas questões que estão aí no momento. Não é isso em nome de Jesus, não é. É verdade. E, apóstolo, o que eu tenho, assim como pastor, eu posso perceber que o senhor ainda com o tempo de ministério muito maior do que o meu, a experiência internacional, na mentoria de muitos pastores, eu gostaria que o senhor dissesse para nós, olha, existe um declínio da fé, até mesmo no meio daqueles que se dizem cheios do Espírito Santo, que buscam a presença de Deus, porque, assim, eu vejo que a igreja, não todas, graças a Deus, eu sei que muitos estão de pé, eu vejo aí nos seminários, em nome de Jesus, que o senhor faz as conferências, e também aqui no Mover do Espírito, e outras igrejas aqui de Três Pontas, também se movem debaixo do poder de Deus, porque no Mover do Espírito não é a única, né? Claro que não, mas nós cremos que no nome de Jesus, eu tenho visto alguns pastores abandonando o sobrenatural, abandonando a pregação da fé, abandonando, já não crendo mais. E isso pode ser também um sinal que nós estamos mesmo assim descendo, encurtando o tempo da volta do Senhor Jesus? Sim, faz parte dos sinais. Veja que coisa tremenda. Nos últimos tempos, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, todos os sinais estão sobre a mente. Quando a Bíblia fala que o sinal é na testa, ou na mão direita ou na testa, ele está falando do cérebro, está falando do nosso entendimento, do nosso discernimento, daquilo que a gente vê, do que aprende. E o que nós estamos vendo hoje é uma total saída fora do verdadeiro evangelho. Então, pessoas que pregam muito bem, têm um carisma muito grande, arrastam milhares de vidas, aí você vai analisar a mensagem deles, há uma sutileza lá no meio. A mensagem parece igual, mas não é. Por isso que lá em Apocalipse, Jesus fala ao anjo da igreja, se possível, enganaria até os escolhidos, porque até os escolhidos estão sujeitos a todo esse bombardeio teológico, todo esse bombardeio na mente e assim por diante. Vamos pegar esse coreano príncipe, príncipe. Veja, o cara arrasta multidões. A mensagem dele é fantástica. Se você pegar o início da mensagem, você vai chegar à conclusão que ele está certo.
Então, qual é a maneira de haver um desvio, de haver uma heresia? Tem que haver uma coisa correta, perfeita antes. Porque se ele já entra com heresia, todo mundo vai perceber. Mas como a heresia é colocada no meiozinho do caminho, as pessoas não percebem e ficam atrás. Onde está a heresia? Ele diz, por 2 pontos básicos, que todo o pecado foi perdoado. Perfeito. Está tudo certo. Jesus já levou na cruz todos os nossos pecados. Perfeito, está tudo certo. Quem olha essa mensagem fala, é isso aí. Mas logo em seguida ele põe uma vírgula. E a vírgula é os pecados que você praticou no passado, presente, e os que você vai praticar no futuro. Já estão todos na cruz. Em outras palavras, então eu posso pecar. Está tudo na cruz, eu posso pecar à vontade. Então está levando uma juventude toda para um abismo, porque está dando direito legal de pecar, né? Mas, por outro lado, pastor Dorival, hoje em dia, e essa questão da volta de Cristo tem tanto impactado as pessoas que eles não estão percebendo o que Deus está fazendo do outro lado. Então, você vê o último avivamento que está para chegar, ele já começou. É só a gente examinar a Europa hoje. Eu conheço a Europa, fiz muitas vezes aquelas cidades e assim por diante, e alguns anos atrás ficava triste, porque eu via aquelas igrejas, por exemplo, da Inglaterra, muitas igrejas fechadas, porque não buscavam o Espírito Santo, então as igrejas foram fechando, e muitas delas se tornaram pubs, ou seja, bares para drink, e algumas até deram para outras religiões. Então, o que está acontecendo hoje? Parece que havia um esfriamento total. Não, pega os vídeos que saem por aí agora, que não dão muito interesse, mas na Inglaterra, em Londres, em Paris, na Holanda, milhares de jovens nas ruas proclamando Jesus e muitos aceitando Jesus nas praças, sendo batizados na rua. É um avivamento que começou e que ninguém pode impedir. Aonde que começou? No lugar mais cético que tem, o lugar onde tem a maior parte das heresias, o lugar onde as pessoas estão com a mente presa, o lugar onde as igrejas estavam praticamente falidas. Deus vai lá, no lugar da crise, no lugar da seriedade, Deus levanta um avivamento. Então, eu creio que o avivamento já começou e com jovens. Serão tremendamente, virá impactar a nação brasileira, não tenho dúvida disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, apóstolo, essa situação, o senhor disse aí, inclusive a mensagem que eu vou pregar, o senhor falou aí, dá tantas informações, eu vejo assim que o senhor citou aí o Prince, que é o Papa da Hipergraça, né? Do Evangelho da Hipergraça, que praticamente não tem nada a ver com arrependimento, né? Ele exclui o arrependimento e uma base para a conversão e para a mudança de vida é o arrependimento, para nascer de novo é o arrependimento. Mas aí ele coloca no meio de uma mensagem de 100%, 5%, 10% de heresia para ficar... E até a hora que a pessoa vê, já está totalmente envolvida. Já foi. Nós temos pego aqui pessoas que vieram da igreja, da Hipergraça, que tem o Prince, e aqui no Brasil tem vários que estão seguindo aí, grandes ministérios seguindo nesse desvio, né, teológico, e eu peguei aqui pessoas que estavam em situações aqui, praticamente desviadas dentro da igreja, por causa de um discurso errado disso, né? E eu vejo assim, que é um dos últimos enganos de Satanás, que é fazer a mentira parecer verdade, né? Uhum. O que eu tenho dito aos pastores, e vale aqui também, nós temos que, como pastores de rebanho, nós temos que ensinar o nosso povo. Então, o que acontece? Eu quase não vi até agora pouquíssimas igrejas onde o pregador está falando da volta de Cristo, ensinando o povo quais são os verdadeiros caminhos. Então, se eles não são ensinados na igreja, no seu poço, que é o seu poço legado, eles vão ensinar, vão aprender lá fora. Assim como a gente fala sobre os filhos, né? Assim, se você não ensina teus filhos em casa sobre certas áreas, eles vão aprender na rua com os outros e vão aprender errado. É a mesma coisa se nós não voltarmos às coisas simples do Evangelho, sair um pouquinho desse euforismo de eu posso todas as coisas, eu posso ter carro zero, eu posso ter aquilo, eu posso... Sair um pouquinho desse euforismo
e voltar para as letras, para o beabá, para o leitinho da palavra, o que é a volta de Cristo, o que é a segunda vinda de Cristo, como que eu me comprometo, que você falou no início, como que nós nos preparamos, como que a gente vai se preparar para esse momento. Se a gente não parar para ensinar o nosso povo, alguém da internet vai ensinar, e vai ensinar errado. Então, se você me permite, não sei qual a próxima pergunta sua, mas poderíamos falar a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. Seria ótimo, apóstolo. Pode prosseguir, em nome de Jesus. São duas coisas diferentes. Quando se fala em vinda de Cristo, está se falando da presença dele na terra, fisicamente. Então, quando Jesus veio a primeira vez, nasceu, morreu, ressuscitou, essa é a primeira vinda de Cristo. Isso. Existe um arrebatamento no meio do caminho até chegar na segunda vinda de Cristo. O que é o arrebatamento? É a igreja, os salvos. Aqueles que vão ouvir a trombeta, são os únicos que vão ouvir a trombeta e vão subir, vão desaparecer de uma hora, piscar de olho, vão sumir. Jesus não vem na terra nesse momento. Jesus não vai pisar aqui na terra. A Bíblia diz que o encontra é nos ares. E para encontrar nos ares, é como Jesus subiu nos ares. Quando Jesus voltar com a igreja, que foi arrebatada, sim, ele desce na terra. E ao descer aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é destruir o anticristo e o falso profeta. E a igreja, junto com ele, vai reinar. Então, arrebatamento é para a igreja que vai subir, não será vista, ninguém vai ver Jesus nesse tempo, vai ser um encontro com Jesus nos ares. E a segunda vinda é quando ele vier fisicamente aqui com a igreja para implantar o reino dele, o reino milenar dele. Maravilha, maravilha, apóstolo. Muito clara a explicação. Glória a Deus. E, apóstolo, às vezes as pessoas estão, alguns assim, falam, eu estou com medo, como é que vai ser isso? Vai ser muita situação difícil, e vai ter isso, vai ter aquilo, né? Elas ficam esperando uma situação de uma forma que o povo cristão, muitas vezes, ficam até com medo, né, do futuro e das coisas. Mas, na verdade, o se preparar para a volta, o que seria? Eu gostaria que o senhor falasse para nós. Como que seria a preparação, primeiro do cristão e depois da igreja como corpo de Cristo, para ser arrebatada com ele? Veja bem, se Deus permitisse que todos soubessem o dia e a hora, ficaria fácil para todo mundo se preparar exatamente nas vésperas, né? Como se diz. Né? Pedir perdão de todos os pecados, se arrepender, entrar num quarto, ficar fechado esperando a volta de Cristo. Mas Deus não permitiu assim. Deus permitiu que ninguém soubesse para que a gente entendesse que ele pode voltar amanhã, pode voltar hoje. Então, nós temos que estar preparados o tempo todo. Senão vai acontecer com as 10 virgens. As 10 virgens não eram ímpios, não são ímpias, eram da igreja. Dentro da simbologia e dentro dessa análise que a gente pode fazer como igreja, as 10 virgens eram crentes, mas 5 delas estavam sempre preparadas, buscando o Espírito Santo, buscando se encher da palavra, buscando estar na igreja, buscando estar em comunhão, fechando as brechas, o óleo está sempre ali na lamparina. As outras 5 são aquelas que, Jesus não vai voltar agora, o noivo não vem, a gente vai permanecer fazendo as coisas do mundo junto, e o óleo vai embora, vai perdendo o óleo, vai perdendo o óleo. E quando o noivo chega num dia, é uma hora que ninguém sabia, só quem está preparado com óleo e azeite é que vai entrar. Até os crentes. E tem gente que fala assim, mas tem crente que não vai entrar? Com certeza. É só pegar o exemplo da Bíblia, quando Jesus diz claramente, 2 estarão no campo, uma fica e outro vai. 2 estarão numa cama, um fica e outro vai. 2 estarão à tarde moendo milho, um fica e outro vai. Ele está dando uma ideia de metade, 50%. E também isso é muito sério. Essa é uma questão que ele está colocando. As 10 virgens eram 10, 5 ficaram, 5 foram, metade. Então, há muito crente que vai ficar, porque não tem óleo na sua vasilha, não tem azeite na sua vasilha. Então, isso é sério. Temos que nos preparar como se fosse hoje, o último dia. O que eu faria se eu soubesse que Jesus volta amanhã?
o que eu pararia de pecar, o que eu fecharia as brechas, o que eu me santificaria, o que eu buscaria a ação do Espírito Santo. É isso que a gente tem que estar o tempo todo preparado, porque não sabemos o dia e a hora que vai chegar. Maravilha. Glórias a Deus. Exatamente. E o preparar é algo prático, né? Às vezes as pessoas, eu percebo que eu gosto de trazer sempre algo prático para a vida das pessoas, para que elas venham colocar agora, né, na sua vida. Porque não é algo místico. Às vezes as pessoas pensam que você se converte a Jesus Cristo, né? É um começo de uma jornada. É um começo de uma jornada, né? E a santificação, gostaria que o senhor falasse sobre isso. A santificação e o processo, ele é contínuo, né, apóstolo? É algo que não tem como parar. Eu vou dar um tempo, depois eu volto. Nesse tempo que você parou, pode ser que Jesus te chame. Não precisa ser o arrebatamento. Você pode morrer. E aí você já está diante do tribunal de Cristo. Não tem alternativa. Então não é uma questão... É esse o desvio das coisas. Eu não estou me preparando para o arrebatamento. Estou me preparando para qualquer momento que possa acontecer na minha vida particular. Não só arrebatamento, como meu. Ninguém vai ficar para semente aqui. Todos nós temos um fim determinado. Então, eu tenho que me preparar permanentemente. E essa que é a grande coisa. Muita gente vai ser pega de surpresa. Muita gente vai ser pega de surpresa, porque não está se preparando, achando que quando chegar mais perto, vai se preparar. Não vai ter esse momento, não. É tempo agora. É tempo agora de se converter dos maus caminhos, de voltar a ser aquilo que Deus queria para a sua vida, buscar o Espírito Santo. Meu Deus, como o apóstolo Paulo, que é o que tem mais conhecimento sobre arrebatamento, que esteve mais perto de tudo isso, ele não cansa de dizer, e ele fala, enchei-vos do Espírito. E se eu me encher do Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, eu estou me preparando quando me encho do Espírito. É azeite, azeite. O Espírito Santo é o azeite que nós precisamos o tempo todo. Não simplesmente para falar em língua, porque eu falo em línguas. Não, não é nada disso. É para a santificação. E isso é que nós temos que correr. E, segunda coisa, igreja. Igreja, alerta, tempo de urgência evangelística. É tempo de sair das quatro paredes. É tempo de ter só culto no domingo esperando o povo vir. É tempo de ir para as ruas, é tempo de ir nas casas das pessoas que são crentes. É tempo do profético chegar numa casa e saber, tem alguém doente aí? Vamos orar para cure. E quando a pessoa for curada milagrosamente, as pessoas vão querer saber o que é isso. Aí vem o evangelismo. Mas primeiro, em todos os casos que procuraram Jesus, todos, em nenhum caso ele disse, que seita você é? Você é de onde? Como é que é a sua vida com Deus? Não, ele perguntou. A primeira coisa, ele foi lá e curou. É isso que nós temos que correr atrás disso agora. É o poder do azeite, do Espírito Santo, levando a igreja. A igreja, infelizmente, se acomodou nos quatro paredes e fica esperando os cultos do domingo. Isso não existe mais. Se a igreja quer crescer, é lá fora. É lá fora que tem que ir. Assim que eu entendo. Amém. Apóstolo, e olha só, aqui no Mover do Espírito, a gente tem o foco no crescimento espiritual. Deus me mostrou que quando nós estávamos já preparando para vir para cá, que a gente precisava gerar cristãos maduros, cristãos que tivessem um crescimento contínuo espiritual. E isso, quando eu chego aqui nessa cidade, Três Pontos, cidade linda que eu amo, já implantei outras igrejas aqui, e eu vejo que o povo não cresceu, não avançou. E hoje nós temos, debaixo da sua paternidade, buscando a Deus e direção, em nome de Jesus Cristo, nós temos visto aqui um crescimento espiritual no mover do Espírito, embasado já, porque eu vejo assim, apóstolo, que o fato de muitos ministérios de não estão fazendo o que tem que ser feito, é porque os próprios líderes, alguns líderes, não todos, querem manter as pessoas como crianças, né, cristãs,
que não entende. Eu falo sempre para as pessoas, olha, nós nascemos em Cristo, é o primeiro passo, nós temos que crescer, nós temos que frutificar, nós temos que dar frutos, nós temos que servir, nós temos que projetar e implantar o reino de Deus aqui. Então, às vezes, as pessoas olham para a gente e pensam assim, não, quem tem que implantar é tipo você, porque você é o pastor. Não é, né, apóstolo? A igreja, ela tem que crescer madura, ela tem que avançar. O que o senhor pensa dessa situação? Aqui eu estou me vindo na mente aqui, né? Esse tipo de situação que você citou é mais ou menos como uma ideologia que tem por aí do comunismo. Exatamente. A ideologia do comunismo é deixar as pessoas sem cultura, burras, dependendo do governo, em termos financeiros, em termos de saúde, e não querem que essas pessoas estudem, porque uma pessoa que não tem estrutura de entendimento é mais fácil de dominar, mais fácil de controlar. Acontece com muitas igrejas ainda no sistema tradicional. Então, o pastor mantém as pessoas como ovelhas, que depende da comida do pastor, depende da palavra dele, e ele se torna o todo-poderoso. E as pessoas não estão preparadas para enfrentar tudo que nós temos que enfrentar pela frente. Então, é tempo de implantar os 5 ministérios nas igrejas, é tempo de liberar isso em cada igreja, porque há pessoas na igreja que muitas vezes estão lá sentadas porque não se dá oportunidade para essas pessoas. Exato. Então, nós temos que buscar o amadurecimento, temos que buscar estudos. Você veja que coisa terrível, né? As pessoas vão para o avivamento, vão para as igrejas avivadas, e muitos dos pastores que saem da igreja avivada, que saem da igreja tradicional, quando começa o mover novo dele, ele quebra tudo que tinha lá dentro. Mas tem muita coisa boa que a gente não pode perder. E uma delas é o estudo da palavra. As igrejas avivadas, muitas delas não têm mais escolas de estudo bíblico, não tem mais leituras bíblicas. É só avivamento, avivamento. E isso aí leva um povo que não tem base. No primeiro problema que vier, eles não vão aguentar. A primeira prova que aparecer, não vão suportar, porque não tem base. Fica só no leitinho e dependendo da palavra profética. Eu quero mais, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Isso fica nisso. É sério, mas Deus está limpando a igreja. Deus está tirando a igreja verdadeira de dentro da igreja. É uma igreja que está aqui dentro. Deus está tirando daqui e fazendo um verdadeiro remanescente fiel. Vamos enfrentar muita enxurrada pela frente? Vamos. Nós vamos enfrentar problemas como Jesus dos religiosos da época. Nós vamos enfrentar problemas com os religiosos de hoje. Mas, assim como Jesus foi até o fim, nós também iremos até o fim. Amém. Em nome de Jesus. Apóstolo, sensacional, maravilhoso. Queimou meu coração, porque eu fico muito feliz de estar aqui com o senhor. O senhor uma honra muito grande. O senhor, eu te mandei uma foto de uma apostila do Missão Shekinah de 2000. Relíquia. E olha, era, eu acho, a 4ª edição. Aquela apostila chegou na minha mão quando eu era missionário aí em Osasco. E eu fui aí ser um missionário aí para o ministério, e eu fiquei aqui e chegou na minha mão. E eu comecei a pregar, viu, apóstolo? E o poder de Deus foi sendo alastrado. E eu falei, aleluia, meu Deus, que bênção. Agora eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu vejo isso, essa questão dos 2 exageros: a falta, o excesso de preciosismo de alguns pastores, e muita palavra sem o poder do Espírito Santo, e o outro, só o poder do Espírito Santo, sem a palavra de fundamento, sem nada, sem uma cobertura espiritual, só na base do oba-oba, do movimento, da profecia. E ali, então, eu sempre falo assim, que o avião, para voar, precisa da asa do Espírito Santo, do poder de Deus, e precisa do ensino da palavra, né? Do ensino da palavra. E eu falo que o leme é as práticas espirituais. Então, eu vejo assim realmente esse desequilíbrio, mas eu creio que Deus está levantando uma série de ministérios. Eu vejo isso, viu, pastor, apóstolo, que eu estive no Distrito Federal, em Goiás, pregando o Evangelho.
no Maranhão, pregando o evangelho, e eu vejo que em todos os lugares Deus está levantando alguns ministérios para fazer a diferença lá. E quando o senhor fala aí com tanta autoridade aí e com a palavra apostólica, eu fico maravilhado, porque eu recebo aqui, estremeceu o meu coração de saber que nós vamos se avançar e a igreja vai romper, em nome de Jesus. Amém? Amém. Apóstolo, Amém. eu queria falar com o senhor também, aqui, nessa questão da busca do crescimento espiritual da vida do crente, né? Então, eu penso, eu tenho visto aí que alguns, por esses ensinos, hoje, como o senhor mesmo falou, milhares de ensinos na internet, e inclusive o tema que eu vou pregar nesse domingo é obesidade espiritual. Obesidade espiritual. Porque as pessoas estão se alimentando de tanta coisa, mas de maneira ruim, escolhendo mal os alimentos, e a gordura espiritual, os alimentos estão lutando contra eles, né? Eu gostaria que o senhor falasse acerca disso, de uma questão muito moderna hoje em dia. Eu acho que não é nem tão moderna, porque o apóstolo Paulo já dizia que muitos já deixavam de congregar naquele tempo, né? Na igreja apostólica, muitos já deixavam de congregar. Hoje, e principalmente em Brasília e aqui em Minas Gerais, tem esses bispos e que falam assim: você está congregando, você é meu filho, você está congregando comigo de forma virtual, você isso, manda o teu dízimo. Existe isso, congregar de forma virtual, apóstolo? Pelo menos a Bíblia diz que não, né? Diz que nós temos que congregar. A Bíblia fala que a gente não pode se ausentar das nossas congregações, porque a igreja foi feita junto com famílias, para adorar o Senhor, para buscar uma unidade, para buscar uma fraternidade. E por isso que tem que viver com pessoas. Esse negócio de desagregado, esse negócio aí, é mais uma estratégia satânica para deixar a pessoa fria. Se você pensar, eu gosto muito de vídeos de animais, isso eu assisto muito mesmo, e a gente aprende muitas lições. E os últimos, eu não tenho dúvida que esse caminho, o leão, ele não é tonto, ele não ataca o rebanho. O leão não ataca o rebanho. Enquanto o rebanho estiver junto, ele não ataca. Nem que ele tenha que andar 5, 6 horas atrás do rebanho, esperando aquela ovelhinha que vai ficar cansado, ou o búfalo, ou o gado, não importa. Vai ficando para trás, é esse que ele pega, com a maior facilidade. Então, quando uma pessoa não se junta na igreja para ter unidade, ele começa a ficar separadinho, é esse que Satanás quer. É mais fácil pegar eles do que aqueles que estão dentro da igreja. Ele vai enfrentar uma guerra espiritual se ele pode pegar alguém que está mais tranquilo. Então, essa é a grande realidade que nós temos que vencer, em nome de Jesus. Isso. Apóstolo, hoje em dia, né, porque olha só, formam-se grupos de WhatsApp de pessoas desigrejadas, né? E começam a orar, sabe, apóstolo? E eles começam a orar ali, e jejuam, e começam a orar lá, mas eles, na maioria dos desigrejados, você que é desigrejado aí, a maioria que eu pego aqui são pessoas egoístas, são pessoas que pensam que algumas foram machucadas verdadeiramente, mas a minoria foram machucadas, mesmo são as pessoas influenciados os outros. E outro idealizou essas coisas, né? O desigrejado realmente ele é uma pessoa, é um crente disfuncional que eu tenho muitas dúvidas se ele vai conseguir chegar lá, porque ele aprende de tudo. Então, por exemplo, hoje em dia, apóstolo, a gente recebe esses negócios, TikTok, né? E videozinho de 1 minuto. Tem um pregador muito famoso que prega só amor, amor. É claro que Deus é amor, mas o amor que transforma, né, apóstolo? É uma coisa muito interessante sobre isso, né? Os desagrejados que querem viver. Então, eles dizem assim: não, mas eu vou para a igreja, lá na igreja tem o pastor que é totalmente errado, que é isso, e eles condenam os pastores. Então, não vou na igreja. Então, vamos pensar no médico. Tem muito médico charlatão, tem muito médico que matou vidas, então eu não vou mais no médico, né?
eu não vou mais em profissão nenhuma, porque toda profissão tem alguma coisa errada, como tem os pastores, que Satanás usa. Então, eu não estou atrás de pastores. Esse é o problema. Pessoas que estão atrás do pastor. É esse que se decepciona. Nós não estamos na igreja para ver o pastor, nós estamos lá para adorar a Deus, que é o Deus da igreja, aquele que fundou a igreja, o corpo de Cristo. E aqueles que tiverem, os pastores que estiverem fora do caminho, Jesus vai tirar. Ele já falou isso, vou separar os bodes das ovelhas. Então, esse é um problema de Jesus separar, não é nós. Não é nós que vamos dizer, não concordo com aquele pastor, então não vou mais na igreja. Então, você já está se separando. Não está esperando Jesus fazer isso. É muito sério, é muito sutil esse engano, muito sutil. Apóstolo, uma coisa gostaria de falar com o senhor. Quando a pessoa está sem rumo, o senhor, eu busquei a sua paternidade, te respeito, te admiro há muito tempo. O senhor, eu nunca, é uma referência no Brasil, né, de um ministério sólido. Eu falo para os os irmãos aqui da igreja, que estão debaixo da minha autoridade, eu falo assim, o apóstolo Géser Cardoso, ele faz uma reunião, a mesma reunião, durante mais de 30 anos, o ano inteiro, né, apóstolo? Há 7 semanas. 6 turmas por ano. 3 turmas por ano, né? 6 turmas por ano. 6 turmas por ano. O senhor, o senhor pregar, e o ensino que Deus deu para o senhor, que é impactante, que no nome de Jesus e o apóstolo, nós vamos trazer para cá para o mover do Espírito da cidade. Amém. De Três Pontas. Amém. E eu quero que, no nome de Jesus, eu já tenho profetizado isso, que o Senhor pode vir, o Senhor pode vir aqui, nessa cidade aqui, em nome de Jesus, que é uma cidade muito religiosa, apóstolo, muito que tem as suas crenças, e um lugar onde de muitos escândalos no meio evangélico, muitas coisas já aconteceram aqui. Realmente a gente vê, e Deus me trouxe para cá com a promessa que eu iria colocar aí na cidade de Três Pontas um povo maduro e com mente limpa para poder servir a Ele, debaixo da autoridade. Eu gostaria que o senhor falasse acerca disso, que Deus colocar no teu coração aí, das suas experiências, saindo um pouco, porque o senhor é especialista, tem muitos livros que o senhor já fez, o senhor é especialista em guerra espiritual, em muitos outros assuntos, igual o senhor falou. Eu perguntei, o que nós podemos falar? Aí eu falei, que pergunta boba, né? Eu posso falar de praticamente quase tudo. mas assim, com guerra, o que o senhor fala para os nossos colegas pastores? Eu amo muitos pastores que às vezes estão ainda sem um foco de entender o que está acontecendo nesses últimos dias. Novamente voltamos ao mesmo ponto, né? Não só os desagregados, como os pastores que andam sozinhos. Estão na mesma situação, porque eles se sentem como orgulhosos. Na verdade, é um orgulho de não ter que dar satisfação para ninguém, de não ter que recorrer de ninguém. Esse é um grande problema sério. E fora disso, muitos pastores não são pastores. Exatamente. Quem ungiu eles? Né? Quem que ungiu esses pastores? Porque quando você recebe o chamado de Deus, ele te dá a direção, ele te dá o rumo. Se tem pastores sem rumo, porque não é chamado de Deus. Para mim é claríssimo isso. Né? Você está perdido no mundo, fica ouvindo um ou ouvindo o outro. Eu já vi pastores que vão na internet, começam a seguir um, daqui a pouco, se não é mais esse, está seguindo o outro, daqui a pouco não é mais esse, está seguindo o outro. E com isso parou o tempo. Ou seja, não vai para frente, só fica para trás. Quando você tem o objetivo correto que Deus te deu, você tem certeza que quem te chamou é Deus, você vai cumprir tudo que está na palavra. E uma delas é ter uma paternidade. É bíblico isso, porque você vai ter alguém para prestar conta. Para você não ser orgulhoso, para você alguém falar que você está fora do caminho, não é por aí, isso aqui vai acontecer. Mas, infelizmente, esses pastores não querem saber disso, porque não querem dar satisfação a ninguém, querem ter só o domínio sozinho, sem ninguém. Essa é a ideia. Isso é horrível.
que realmente é algo que atrasa a obra de Deus, né? Atrasa muito, apóstolo. Mas no nome de Jesus Cristo, eu quero. Está faltando 5 minutos para a gente encerrar a live. Eu quero convidar Três Pontas para vir conhecer o mover do Espírito aqui na cidade de Três Pontas. Apóstolo, aqui nós somos a Igreja de Milagres. A gente está fundamentando um povo que está crescendo espiritualmente aqui. O mover do Espírito está pegando uma cara de mover do Espírito mesmo aqui. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando em nome de Jesus. E nós temos uma visão aqui, agora debaixo da sua orientação, debaixo da sua mentoria, da sua paternidade espiritual, nós temos visto muita coisa mudar no nosso ministério aqui. E eu quero dizer para o senhor que eu sou extremamente grato pela tua vida, desde quando eu estava aí de missionário lá em Osasco. Eu queria ir na missão Shekinah. Olha só, apóstolo. Eu lembro, eu era missionário e vinham várias pessoas para eu orar, de vários lugares. Deus estava me usando em muitas palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, palavras proféticas. E aí começou a vir aquele povo, né, para mim, para eu orar. E aí eles falavam: olha, nós vamos lá para o Shekinah essa semana, você quer ir? E eu pedia permissão para o meu pastor na época, ele falava: não, lá você não vai não. Mas ele que tinha me dado a tua apostila. E olha só, eu sempre falei do apóstolo com a minha esposa, sempre mostrei. Na época também estive aprendendo com a Neuza Tioca, em nome de Jesus, no curso que ela tinha online. E, apóstolo, é assim, do fundo do meu coração, eu sou muito feliz de ter a sua cobertura, a sua paternidade, em nome de Jesus Cristo. E quero convidar toda a cidade de Três Pontas, atenção, Três Pontas, vamos congregar, vamos buscar em um lugar onde o Espírito Santo vai trazer a você, vai te elevar, vai te impulsionar para uma vida próxima de Cristo, no mover do Espírito Santo. Amém? Eu quero convidar Três Pontas para estar conosco nos nossos cultos agora. Sexta-feira nós iniciaremos uma série, uma campanha, Tempo de Cura, em nome de Jesus, e Deus vai fazer grandes obras em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, e em seguida, se o senhor puder abençoar essa cidade, em nome de Jesus. O senhor que é de guerra espiritual, eu vou conversar com o senhor os pormenores dessa cidade em off, né? Em nome de Jesus, para o senhor me ajudar aqui, em nome de Jesus, porque eu vim para cá, o mover do Espírito veio para cá, foi para quebrar as estruturas do inferno aqui. E no nome de Jesus Cristo nós vamos fazer, trazendo as pessoas para Cristo, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém. Eu quero só declarar aqui que é tempo de se preparar. As portas estão mostrando, a vinda de Jesus é perto, não sabemos a data, não sabemos, e é bom que não saibamos, mas é tempo de nos preparar como se ele voltasse amanhã. Se ele não voltar amanhã, amém, mas se ele voltar amanhã, nós estamos preparados. Sejamos como as 5 virgens prudentes, tendo a busca do Espírito Santo, buscando cada vez mais se encher da palavra, santificação, para que a gente possa ver a Deus só santificado mesmo. E que isso seja um alerta, para que você tome cuidado com o que você ouve na internet. Se você tem um poço, onde você tem um pai espiritual, beba daquela água. Não vai beber em outros poços, que outros poços podem estar envenenados. Isso é muito importante que você saiba disso. E esse é o tempo do cuidado na mente, a influência maligna na mente, que uma vírgula pode destruir tua vida, pode destruir todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar essa cidade maravilhosa que está buscando o Espírito Santo, a vida do pastor Dorival, da sua família, do seu ministério, que haja um tempo muito grande de colheita, um tempo de discernimento e sabedoria maior do Espírito Santo, e que haja verdadeiramente operação do poder de Deus naquele lugar, para que os ímpios saibam que ainda existem lugares onde Deus opera e onde Deus está presente.
nós os abençoamos e declaramos o melhor de Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém, Amém. querido. Amém, apóstolo. Muito obrigado. Sou Obrigado. extremamente grato. Quero ser como o senhor, que o senhor vai fazer 80 anos, né, apóstolo? Não tem uma vez que eu falo com o apóstolo que ele não está para um lugar. Ah, eu estou no Chile, eu estou no Rio de Janeiro, eu estou em Santa Catarina, estou para lá pregando o evangelho todos os dias, ensinando. E eu falo para os nossos membros aqui do Mover do Espírito, que quando eu mando a mensagem, o senhor responde rapidamente. É um cuidado que o senhor tem com a gente mesmo. Muito obrigado, apóstolo. Sou muito feliz. Amém. E que Deus abençoe muito a sua família. Amém. Eu recebo. Essa é a missão que Deus me deu, eu quero cumprir até o final, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, apóstolo. Deus abençoe. Que Deus abençoe Três Pontas. Foi um prazer servir você das bênçãos de Deus. Eu sou o pastor Dorival Júnior, do Mover do Espírito, aqui na cidade de Três Pontas, o teu servo. Amém. Te aguardo. Amém. Domingo tem bênção. Fique na paz, em nome de Jesus. Tá